Começar, né? Mais uma live, mais uma semana. Essa semana a gente vai falar sobre as ferramentas de como fazer um desenho criativo com o lado direito do cérebro. Olá, bom dia. Eu sou Lídia Peixoto e sou professora e diretora da Oficina Criativa e estou aqui para responder a perguntas que frequentemente me são realizadas. Todos os problemas de um iniciante é não ter saber como colocar os elementos que faz parte da composição. Você vai fazer um trabalho na obra de arte sem composição negativa, não regra básica. Qual é a regra básica? A unidade dentro da variedade e a variedade dentro da unidade. Essa regra foi ditada nada mais nem nada menos que Platão. Ou seja, que não é nada novo, mas é novo para quem desconhece, né? Meu mestre sempre dizia que os livros de autoconhecimento, na realidade, não são livros que são novidades de muitas coisas, mas as coisas que são importantes muitas vezes estão no quiosque da esquina, nos livros que estão à venda na esquina e que ninguém compra. Então isso vira ocultismo, vira um desconhecimento. Então eu estou tentando superar isso com o curso de composição, porque o curso de composição não é dado para normalmente ser ensinado, porque é difícil de ensinar. E é também complexo de aprender. Mas eu sei, tenho certeza de que muitas coisas da que nós gostamos ou não gostamos de fazer são as que temos que fazer, porque é o preço que a gente paga pelo conhecimento. A disciplina, a compreensão primeiro e a disciplina depois. A definição inicial de hoje vai ser a leitura, então, de como é possível criar um quadro. Um quadro não é possível de se criar sem considerar a distribuição dos elementos. Dos elementos, ou seja, aquilo que forma parte do quadro, ele tem que estar distribuído de uma maneira equilibrada. Isso, quando nós fazemos isso, nós criamos ritmo, ok? Entre ou seja, equilíbrio e ritmo entre umas e outras partes da composição, visando a unidade de um tema, um centro de interesse principal. Tudo isto se chama composição. Ou seja, vou ler de novo. Não é possível criar um quadro sem considerar a distribuição dos elementos, do equilíbrio e do ritmo entre umas e outras partes, visando a unidade do conjunto, caracterizado como tema um centro de interesse principal, ou seja, o que comumente chamamos foco. Então, o foco surge da interação da unidade na variedade e a variedade na unidade. Nossa lembrança, quando nós fazemos um trabalho e distribuímos os elementos que formam parte, o fazemos de uma maneira consciente, de modo que se cria um equilíbrio entre a unidade e a variedade, nós estamos falando de ritmo, e ritmo promove um valor à obra de arte. E como disse Piet Mondrian, né, uma das obras famosas dele está aqui. Isto cria, ele foi tão explícito na composição que ele deu como nome a essa obra composição. Então preste atenção, sempre disse o curador deste curso,
preste atenção à disciplina mais complexa, mais difícil em termos de vulgares, mas é a mais fascinante que caracteriza como obra de arte. Senão, não é composição. Senão, não é composição, você não tem obra de arte. Todos os trabalhos que estão no curso de desenho, de pintura, que vocês virão na frente e tudo mais, eles são preenchidos com essa questão da composição, que é a disciplina fundamental, é a disciplina básica, na qual se resumem todas as questões que vou falar agora. Então, prestando atenção a essas questões, você não erra com um trabalho. Os cursos estão ditaminados em cima de composições já preenchidas por mim, por outras pessoas, por outros artistas, que visualizam essa ferramenta. Mas quando você vai encarar esse problema sozinho, você tem que recordar tudo isso. Agora vamos ver algumas obras dessas que tem mais, que tem menos composição. Bom, as regras de composição, a princípio, só vou dar uma alinhavada geral. Um famoso crítico de arte chamado John Ruskin. Ele é um crítico de arte e um desenhista inglês, né, que sentou em 1837, faz anos disso, né, escreveu, apresentou no seu trabalho em uma revista de arquitetura as artes as artes de compor um quadro, assim se chamava o artigo. E ele questionava e dizia assim: toda arte deve ter um objeto principal, um objetivo principal. E ele dizia, assim como um jantar tem um prato principal, né? Um bom jantar tem um prato principal, depois tem as guarnições, tem as saladas, que são componentes, como se fosse um quadro, mas o principal é o porco, né? Então, carne de porco é o tema principal do jantar. Da mesma maneira que uma dissertação tem um tema principal, da mesma maneira que uma melodia tem uma nota principal, e da mesma questão que um homem tem seu objetivo de vida como objetivo principal. Então, o quadro é reflexo disso. Tem que ter um objetivo principal. Eu não estou falando, cuidado, não estou falando da arte moderna. A arte moderna, em geral, tem conceito, mas não tem um foco de atração principal. Mas dentro dessa vasculhada de elementos, sempre há elementos mais preponderantes e elementos secundários. Isso já vamos ver em composições muito mais aprimoradas ou mais aprofundadas, né? Eu estou dando as nuances básicas, né? Então, Ruskin faz esse primeiro arte de compor um quadro e muitas cartas lhe chegaram ao jornal. O diretor do jornal, um senhor chamado Walter Williams, era diretor da revista de arquitetura, disse, tem muita carta chegando sobre querendo mais explicações sobre essa questão de que é a arte, né? De que é a arte, quais são as normas que são necessárias para isso, né? Então, ele, poucos dias depois, ele escreveu outros textos dizendo: não há regras, nem normas nem regras para a composição. Porque se assim for possível compor com regras, então Tiziano, Tintoretto, grandes artistas do Renascimento, seriam costumeiros e alinhados com regras de uma maneira burocrática.
seriam todos iguais. Então ele disse, as regras que eu vou ditaminar aqui são aquelas que são minimamente necessárias, como o foco, as possibilidades expressivas que vou mostrar agora de uma maneira simples, né? Como essas regras de expressão, de técnicas, de originalidade, que cria o conceito, tudo isso eu vou mostrar neste momento, ok? Não se assuste com os nomes complicados. Os livros que falam sobre isso põem sempre palavras complicadas que para envolver em uma confusão. Eu não sei se isso vem às vezes a gente querer fugir do aprofundamento, porque o aprofundamento é um convite à alma e nem todo mundo está disponível para isso, né? Mas vamos lá. As regras que vou mostrar agora são decorrentes daquela que eu falei. A unidade procura a variedade e a variedade está na unidade, certo? Então vamos ver como é que é isso. A primeira regra que está a primeira regra fala sobre a organização da forma, né, que determina a presença da proporção. Esse quadro tem a proporção áurea. Depois vamos ver, então, isso especificamente você poderá fazer proporção áurea, mas na realidade quase todas as quadros telas brancas que você compra nas lojas, nas livrarias, né, onde se vendem telas, ela vem com a proporção de áurea já marcada em toda a superfície, de modo que não é muito difícil em fazer que se faça presente uma organização adequada, centrada com um foco de interesse, que no caso aí, que é o foco de interesse onde está, é o círculo amarelo. Esse é o ponto áureo de todo esse espaço. O que é o ponto áureo? É o ponto de ouro, tá? Eu fiz até uma exposição em Niterói, no Palácio das Artes. Na verdade, nesse momento não estava presente, mas foi feito naquele espaço. Então, eu estabeleci qual era a proporção áurea do espaço que foi convidada a expor. E, na realidade, a proporção áurea saiu do espaço, porque não se fazem mais essas divisões áuricas, na realidade, na construção. Mas eu fiz isso reivindicando a presença de ouro do espaço. E com isso ganhei o primeiro prêmio. Isso que eu quero passar para que as pessoas compreendam como se divide de uma maneira, de uma forma, o espaço, qual é o ponto áureo desse espaço e como ela pode trasladar isso a qualquer obra que ela mesma cria, tá? A segunda regra que procura a unidade são as leis simétricas. Tem dois tipos de simetria. A simetria, que se usou muito na Idade Média. Quem procura pesquisar a Idade Média vai ver que quase todos os espaços são simétricos. A Virgem vai no meio, os anjos vão um de cada lado, outro embaixo e outro em cima, todo compondo ambos lados em relação ao centro. Simetria dos espaços divididos em função de um centro. Você pode fazer essa obra com seu próprio capital de imagens, dividi-los simetricamente. Não é difícil, porque isso já foi alimentado por nosso poço criativo endotímico, ou seja, essa imagem já caiu lá no fundo, né? E você pode tirá-lo para elevar-lhe o nível, né? Como exemplo,
E a outra lei é a assimetria, ou seja, os mesmos espaços ou qualquer outro, mas que tem uma relação simétrica, mas não simétrica absolutamente, é uma simetria relativa. Quando eu estou falando de assimetria, eu estou falando de referenciais que ocorrem em ambos lados, mas de formas diferentes. É simetria, mas não é simetria absoluta. A outra lei é a aplicação das leis que proporcionam nessa questão o ritmo, que é o equilíbrio e a compensação dos volumes. O que eu ponho de um lado que funcione bem do outro lado, mas que não seja igual? Se compensam pelo volume. Nesse sentido, é um tipo de explicação que cabe, ou seja, o que eu coloco do outro lado ou não coloco, mas que pesa igual. Bom, e a outra definição é o estudo das formas. Você pode fazer geométrico, pode ser um figurativo arredondando as formas, pode ter geometrias diferentes ou não geometria, fantasias, né? Formas fantasiadas, existem muitas possibilidades. Bom, agora nós vamos ver, isto procura o fator, desenvolver o fator variedade. Observa-se que há mais variedade que a divisão espacial da unidade que eu fiz, verdade? Então, a coisa tem contrastes e tem semelhanças. Que são as semelhanças? As semelhanças são essas formas que, pela cor, você se dá conta que uma forma é semelhante à outra. Tem um movimento cadenciado, muito simples, muito belo, mas tranquilo. A cor conta como semelhança, como forma, como locação funcional, como já falei no início, que definem, então, as regras, duas regras básicas que eu estou falando, da unidade e da variedade. Esse aí tem, fora da semelhança, os contrastes. Quais são os contrastes? As cores mais fortes. Nas cores mais fortes, umas são mais fortes que as outras. Na semelhança, não. Na semelhança é, por exemplo, o mar. O mar oferece sempre imagens de contrastes semelhantes, ou seja, são coisas que estão aí, que são suaves, que lidam com a questão da beleza, mas da beleza tranquila, da paz. Agora, tem contrastes que são forças, são movimentos mais violentos da pintura, né? No caso, esse é um contraste muito mais pesado, muito mais... Isso aí, os artistas que são mais fortes, mais expressivos, vamos dizer assim, eles têm um contraste muito alto, eles impactam, verdade? Né? Eu tenho, por exemplo, um trabalho avaliado nesse sentido, ou seja, sou mais expressiva na forma mais despojada. Eu faço semelhanças, por exemplo, na minha última exposição que trabalhei manequins, né? Os manequins que viviam comigo. Então, esses manequins eram tranquilos entre aparentemente. Onde estava o contraste? O contraste estava que eram, por exemplo, manequins quebrados, as cores eram suaves, a semelhança estava aí, mas o fundo conceitual era outro. A arte contemporânea tem outro movimento que a gente não pode deixar de desconhecer, mas que faz parte da história. Então, eles têm uma estrutura diferente. Não é mais composição, é uma estrutura que se baseia em outro princípio filosófico que também faz parte do estudo da gente, tá bom? Agora,
Agora, nós temos aqui dramatização das possibilidades expressivas, o impacto da cor, né? O impacto da cor já vira mais a expressão do que eu estava falando anteriormente. Agora é mais chegado. Onde está o contraste entre as cores frias e as cores quentes? Aqui é contraste por um lado e é expressão por outro. Ou seja, você não pode desconhecer a presença de uma coisa impactante que lhe sirva como expressão, porque lhe vai faltar um ingrediente aí da regra. Aqui nós vamos ver técnicas de texturas, né? Texturas e também técnicas visuais de todo tipo. Eu uso muito isso e acredito que seja até mais notório essa questão da textura, porque é uma matéria grossa, é uma matéria que você joga e ela cria massa, cria relevo, cria presença, né? É importante também, né? Ter em conta que tipo de técnica você irá aplicar. E para isso, para você ter consciência disso, você tem que ter tido práticas. Daí vem o curso. O curso analisa cada aula, tem uma prática de uma disciplina de textura ou de traço. Chama-se textura não só a massa corpórea, sino também a intensidade que você põe na aplicação da técnica, né? Bom, e finalmente a originalidade composicional, ou seja, qual é a ideia que eu tenho do que eu quero fazer. E isso que eu quero fazer tem que estar bem presente, né? Não pode ser assim, por exemplo, você pode, mas não vai funcionar para um crítico de arte, isso não é arte. Aí, por exemplo, você pode falar de um conceito. Eu tenho uma casa perto do mar, eu vou fazer o mar, eu vou fazer o sol, eu vou fazer a paisagem, eu vou fazer a casa, eu vou fazer o jardim, vou fazer tudo. Mas, cara, que conceito é esse? Você tem que estar muito mais aprofundado na sutileza daquilo que nós chamamos na arte. Qual é aquilo que lhe atrai como parte e que você traz para fora e o atualiza com a vivência que você lhe dá a esse trabalho. Esse trabalho nasce como o artista que é. Então é um ser vivo. Nós lembramos da essência disso. Recorda isso? Isso é tão importante isso. Que o artista diz assim, eu gostaria de fazer, eu por exemplo gostava de fazer pintura, memórias antigas minhas. Eu fui parar um edifício que está em destruição onde eu nasci. Mas acontece que eu dei o valor à arte. O que extraí aí? Extraí um tijolo. O tijolo me ampliou mais de 10 pinturas, com diferentes movimentos. Apenas um detalhe faz com que você aplique sua atenção. Essa atenção que você aplica em sustrair aquilo que é doloroso de alguma maneira, porque você está falando do passado, daquilo que já morreu, que está em destruição, mas que por cargas de água que desconheço, isso gera prazer. Você lhe dar vida àquilo que perdeu vida.
Então, isso é um fundamento artístico, assim, sine qua non. Não tem explicação muito técnica. Isso se vivencia com você como artista presente. Então, isso por isso que acho que tudo que a gente fala, que a gente tem pesquisado, não tem feito somente a parte artística como artista, sino também como vivência. Então, isso eu deixo para que cada um experimente o que a gente está falando como uma pérola que pertence a um colar que ainda está desfeito. Estamos catando essas pérolas, e essas pérolas têm a ver não só com a prática artística, sino com a prática do ser, daquilo que nós despertamos com a arte. Seguindo com a aplicação da questão, aqui vem de novo a interação da unidade com a variedade em forma adequada, dá como resultado foco, o centro de interesse. Dessa interação equilibrada surge o ritmo. Gente, esses exemplos são de uma pessoa que fez este curso, que me parece que é uma coisa importante, que há muito tempo eu mostro estas imagens e você se lembra disso, mas essas não são as questões definitivas. Nós vamos ver como os exemplos das escolas de arte, os trabalhos que nós vamos mostrar, não tem a ver com esses exemplos. Isso é uma síntese de ideias que estamos falando sobre composição. Então, prestar o olho e dizer assim, para fazer essa porcaria eu não preciso fazer um curso de composição. Então, cuidado com isso. Isso é ensinamento, e aí você aplica depois o que é adequado para a sua circunstância. Não se identifique com os exemplos. A tendência da mecânica nossa faz com que muitas vezes a gente a priori coloca juízos críticos que abortam o processo de ensinamento, que é o mais adequado para estas questões. Primeiro, aprender sobre o assunto. Tem um curso de pintura, tem um curso de pintura, e você que está fazendo? Eu estou pintando nos negócios aí. Mas isso não é aprender. Aprender é pegar o conhecimento que está alavancando tu empirismo, tua experiência, de uma maneira amorosa, ou seja, você dedicada a isso, compreendendo o que é isso e para que é isso. Aí faz sentido. Agora, não vamos ver a negação disso, mas mais ou menos já estou colocando o conhecimento em prática. O que temos aí? Nós temos aí duas telas, né? Que por uma questão de impressão e tudo mais, a gente os juntou. Mas tem tudo a ver. A primeira tela é uma tela cinza uniforme. O que está acontecendo aqui em relação ao que temos falado? Na verdade, não há nada aqui. Isto é uniforme, é uma tela cinza uniforme, sem variação, aqui não há variabilidade, é vazia. Então, por conta de estar vazia e sem variações, o elemento variedade você excluiu. O segundo, como é que está? O segundo é mais ou menos parecido, porém tem um quadrado preto, certo? Tem um pouquinho de contraste. Então, já tem alguma coisa de variedade. Mas é um princípio muito incipiente
E não dá para ser estético nenhum, concorda comigo? Agora, vamos, se você vê esse quadro, tem um quadro que fez famoso um artista na época do modernismo, 1919, e se chamou esse movimento suprematismo. O suprematismo é de um artista chamado Malevich. Esse Malevich fez famoso internacionalmente toda a questão da arte chamada esse movimento suprematismo. Na verdade, ele não tem nada de variação, apenas um princípio, mas está baseado nisso. Um quadro preto está no centro de um quadro branco mais ampliado. Isso fez um estandalhaço não de prazer estético, mas sim de originalidade. Conceitualmente, ele foi famoso por ter alinhavado uma questão que eliminou a variedade, ou la submeteu ao mais essencial do possível, certo? Mas ficamos por aqui sem criticar o suprematismo, porque não é neste momento a nossa praia fazer esse entendimento. Esse entendimento está, e volto a repetir, as bases do alfabeto visual que a gente dá nos cursos. Ou seja, você, sem compreender isso, você não sabe o início da história. Entende? Você só pega o fio da meada lá pelo fim. A não ser sentar, eu quero pintar como Picasso. Tá bom. Agora, pinta como Picasso. Por que como Picasso sai todo direitinho? Porque, na verdade, Picasso dá uma volta enorme para descobrir que a criança estava nele muito presente, porém com a visão e a consciência de ser um Picasso que desenhou como os deuses. E que ele fez essa toma de consciência, onde é diferente ser ignorante da pintura e desenhar como criança porque não sabe outra coisa, e é diferente voltar à espontaneidade e à inocência de um Picasso. Então, continuando com nosso suprematismo e essa questão do vazio da variedade, nós temos a seguinte imagem. Olha aqui. Aqui há um espaço, em vez de cinza, ele já é azul claro. Então, já temos duas formas inseridas nele que também estão coloridas. Então, ambas estão falando de quê? De contraste variável, certo? E onde o contraste maior está dado pela cor de base. Por quê? Porque é um retângulo. Então, a forma, ele tem, com sua regularidade, uma presença, formalmente falando, mais forte que as outras duas inserções. Mas que as outras duas inserções, retângulo, quadrado e triângulo, falam com a forma azul retangular de uma maneira mais harmônica e mais variável. Então o observador diz, realmente aqui parece que a coisa melhorou um pouco, né? Mas vamos continuar com essa complexidade. Aqui nós temos a forma muito mais complexa. Observa o de cima, o laranja conversa muito bem com esse ocre. São duas cores quentes e tem como presença um laranja bem mais forte. O laranja mais forte é a cor complementar e é a cor mais quente da temperatura das cores. Aí, se você pergunta a uma pessoa que não conhece de cores, e eu lhe pergunto, qual te parece? Amarelo, laranja,
não? Vermelho, né? Essas cores são as quentes. Qual delas é a mais quente? A pessoa disse o quê? Batata. Mas não é o vermelho. Por quê? Porque o vermelho é uma cor principal. Nós temos 3 cores primárias: azul, amarelo e vermelho. E vermelho. Os 3 são os principais. Por que são os primários? Porque são cores que não vêm de procurar outras cores. Por isso são genuínos. Já o amarelo, por que mais quente? Porque juntou amarelo com vermelho. Ficou quente demais. 2 quentes, suma mais um terceiro muito mais quente. Bom, agora, se somamos o que temos, então temos uma variação de formas aí bem importante, além de ser formalmente mais complexo. Olha, aí aparece o conceito da complexidade. Complexidade é muito importante na variação. E quando nós acrescentamos maior variação nas formas que estão embaixo, essa complexidade dá a possibilidade do observador parar a contemplar a complexidade do trabalho, lhe impressiona de maneira diferente. Já não é a simplicidade austera que tem o nada dos outros trabalhos. Isso já se apresenta de uma forma muito mais complexa. Não tão complexa que estrague a possibilidade de você ficar olhando sem se envolver de uma maneira catastrófica, tipo assim, que confusão, não pode haver esse exagero, porque é exagero de um lado ou exagero do outro. Então, chegamos a uma definição que é muito importante. Qual é a variação ou variabilidade aconselhável ou mais adequada? É encontrar o justo médio entre o que é monótono, como meio parado, né, e a complexidade. A complexidade pode ser muito boa, mas não pode ser exagerada. A unidade também da mesma maneira. Volto a repetir, não tem nada a ver com os conceitos modernos sobre o nada. Estágio que nós atingimos com nossos alunos e nós queremos que você aprenda a fazer isso com você mesmo. E isso é transformador. E terminamos mais uma live dessa quinta-feira, que foi um momento muito prazeroso, muito proveitoso, como sempre, né? A Lídia dividindo os conhecimentos dela conosco e a gente sai sempre mais rico de informação. Qualquer dúvida, só vocês entrarem em contato conosco pelo nosso WhatsApp. O telefone é DDD 22, o número é 998187693. Aguardamos vocês. Venha conosco nessa aventura transformadora do desenho e descubra do que você é capaz. Um beijo no coração de todos. Obrigado pela participação.